Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bizap Talks. Eu sou o Flávio De Grande, CEO da Bizap, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre marketing e vendas conversacionais. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado super especial aqui, que é o Philemon Matos. O Philemon, ele é Chief Ecosystem Officer. Primeira vez que eu ouço essa sigla tão chique assim, e o Phil vai explicar para a gente mais o que é. O Phil é da Blip e ele trabalha principalmente com ecossistemas e parceiros e vai falar um pouquinho para a gente como é que a Blip está dentro desse mundo de uma maneira muito pioneira. Phil, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Por favor, faça a apresentação aí. Tá bom, Flávio, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Alegria estar contigo, estar com a Bizep aqui no nosso ecossistema também. E então pode me chamar de Fio, não precisa do Filemon, eu brinco assim, né? Vamos fazer as coisas mais simples, né? E eu sou responsável por toda a parte de alianças e parcerias. Então, toda a relação com a Microsoft, com o WhatsApp, com o Google, TikTok, assim como toda a rede de nossos parceiros. Parceiros que estão ajudando a gente a chegar em lugares que a gente não chegam, parceiros que estão ajudando a gente a surpreender os clientes com serviços excepcionais da consultoria, da implementação, do advisory nas melhores soluções, e parceiros também de tecnologia junto, ajudando a expandir o horizonte do Blip. Então, o papel do Chief Ecosystem Office, que é novo, não é só o seu cara de parceria, de canais, é alguém que vai orquestrar, porque a Blip, como uma plataforma, precisa orquestrar um conjunto enorme de parceiros para que a gente consiga chegar em todos os resultados que a gente queira. Pô, legal, aprendi mesmo. Até então, achei que é diferente de ser um gerente de parceiros, efetivamente, né? O Exatamente. ecossistema no qual a Blip está inserido. E aí, eu queria que você falasse também um pouquinho da Blip, né? Eu sei que você está há 17 anos no mercado de tecnologia, grande parte desse É. tempo também na Blip, né? Me fala um pouquinho aí da sua trajetória na Blip e também na É. Blip, né? Na Blip eu tô desde o início, quando a gente teve um aporte dos japoneses. Eu era um dos consultores que depois fui contratado como parte de staff com relação a investidores, depois novos negócios, passei por produto, pré-venda, venda, account. E naquela época era TakeNet, na época dos ringtones, depois viramos Take Blip e hoje é a Blip. Então, assim, eu brinco que eu passei por 4, 5 empresas dentro da mesma CNPJ, né? E é muito rico isso, porque eram mercados diferentes, mas tem um fio condutor do início ao ponto, que é o conversacional. A gente sempre acreditou no poder das conversas, né? A gente tem um negócio até que nos inspira internamente, que uma conversa pode mudar o mundo. E isso pode mudar a forma que eu relaciono com os clientes, seja no marketing, na venda ou na pós-venda, ou seja, aquela visão ampliada, que não é não é um funil, é uma ampulheta, e que no final voltou para a mão das marcas o que era o início do comércio, né? Uhum. Você chegava no balcão, você conversava com o seu cliente. Então a gente trouxe o poder da conversa, porque na conversa as coisas se resolvem. Muito legal a história, bacana mesmo. E eu acho que muitas empresas ainda não entenderam, né, exatamente qual é esse momento, né, e qual é o poder aí efetivamente do marketing conversacional, né? Como é que você entende hoje, né, que as empresas, o que que elas precisam prestar atenção neste cenário, tanto de marketing, vendas conversacional, não mais simplesmente uma mensagem estanque, Uhum. né, uma campanha individualizada, né, uma campanha ali que vai atingir um público X, né, mas que não estabelece efetivamente uma conversação. Como é que você entende o consumidor de hoje, né, e como é que ele está encarando essas empresas que ainda não se adaptaram a essa nova realidade de conversacional? Tá. Eu acho que não é uma questão se uma marca vai estar no conversacional, é só uma questão de quando e de qual intensidade. Porque a gente, como cliente no final do dia, e vão lá, Brasil, América Latina, são regiões de WhatsApp, né? Então, esse canal já foi escolhido pela gente como consumidor. E a gente passa a maior parte do nosso dia. Se você checar o que você acessa de WhatsApp, você provavelmente é minutos ou segundos o dia inteiro. Eu até brinco internamente que o e-mail virou cartório, né? Você não conversa com o seu cliente via cartório, via ofício. Então, isso está sendo uma transformação muito grande. Então, tem empresas que a gente está vendo saltos, né? Então, às vezes, empresas que eram um pouco digitalizadas, que não tinha nem a época do app, ou um site tão sofisticado, ou e-commerce, e eles estão pulando exatamente com uma linha conversacional e com resultados muito fortes, né? A gente vê clientes com até não querendo fazer conta de ROI, porque, ó, nossa, tá tão forte o ROI que o que pode acontecer, ou se o mercado souber. Então, a gente está vendo o resultado assim, de 100, 200, 300, chegamos até de 600% de ROI. A gente tem um cliente que é tão curioso
que é parte de autos, né, de carros, que quando ele vai montar uma concessionária, tem um preço, né? Uma concessionária custa o quê? 5 milhões em São Paulo para montar? Ele vende equivalente dentro do WhatsApp com a gente, equivalente a 45 concessionárias. Qual que deve ser o ROI disso aí? Gigantesco. Gigantesco, né? E isso muda até pela forma, se você pensar pela arquitetura do conversacional, né? O conversacional você usa automações, você usa AI e você usa humanos nesse processo. Então, quando você está usando humanos no processo, você está aprendendo e evoluindo, né? Uhum. E eu brinco que, apesar de você ter duas orelhas, você só fala com uma pessoa por vez. O atendente só consegue atender uma pessoa. Quando a gente vai no conversacional, no nosso WhatsApp, a gente está falando com 5, 6, 7 pessoas simultaneamente. Então você já trouxe uma produtividade sem automação, sem AI. De Sem, 5 a 7 vezes. sem colocar um agente lá que não é robotizado. Exatamente, De é. humanos ainda. Humano, só tiramos a automação. Uhum. E aí, quando você chega à automação resolvendo coisas que não era para humanos resolver, que eram, né, coisas, imagina, repetir, me dá o boleto. Tá chegando a minha entrega, quero um reenvio, qualquer outra coisa, isso vai tirando do humano e o humano começa a surpreender o cliente, que é exatamente o dom dos humanos, é exatamente se relacionar e não tá fazendo trabalho de máquina. Então a gente tem visto um resultado muito forte nisso, e isso indo toda a parte, marketing, vendas e pós-venda, tudo muito interconectado. Porque se eu pego o meu WhatsApp contigo, desde o primeiro dia da conversa, eu tenho o que o CRM gostaria de entregar até hoje, que é o histórico, né? Quem é Contexto. você? Não só o contexto, mas de tudo. E de uma forma que não teve uma interpretação. É explícito, está escrito, está transcrito já. Então isso é extremamente poderoso. E aí tem uma relação muito forte com o CRM também. Exato. Eu acho que o ponto que você colocou sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp ele tem uma taxa de conversão que não se compara a nada, né? Acho que os números dizem que a taxa de abertura de mensagens ela está para cima de 80%, né? Ele está presente em 99,9% das pessoas no Brasil e as pessoas abrem esse aplicativo 99,9% das vezes todos os dias, né? Sim. Então, assim, a capacidade e capilaridade ele é gigantesca. Claro, mas aí mora também uma oportunidade, Uhum. mas para quem faz coisa ruim também é um problema, porque a facilidade de você também se queimar nesse canal, né, e não ser mais ouvido através dele, Sim, também existe esse risco para as empresas, né? Ou seja, tem que ser feito, não é uma opção, mas tem que ser bem feito. concordo. Porque a Meta hoje em dia ela trata esse assunto até com bastante rigidez, né? Ou seja, o tal de esquentar lá o seu número, né, de WhatsApp. Como é que a Blip, né, as tecnologias que você tem visto no mercado ajudam as empresas a fazer isso da maneira correta? Eu acho que isso começa da estratégia do mindset. Se eu pegar uma estratégia do que eu mandava de SMS, que eu mando de e-mail, ou outcall, né, de ligações, a gente sabe que não funciona. Se eu pegar a mesma coisa, agora eu vou fazer a mesma coisa com o WhatsApp, vai funcionar? Não vai. Então a gente vê recorrentemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, empresas fazendo os mesmos erros e falando, se comemorando, né? Nossa, o SMS convertia, vamos arredondar para cima, Uhum. 1%. Ah, o WhatsApp é 30, 40, 50, eu tô feliz. Falei, mas tudo bem, vamos parar no 30. 70% estão incomodados com o que você mandou. Você continua incomodando 70% da sua base. Então você saiu de um negócio que é horroroso para um péssimo, mas continua ruim. E a gente acredita muito no poder da conversa. Então eu não vou mandar uma mensagem para alguém. Se eu nunca conversei com aquela pessoa, eu não chego mandando uma oferta. Imagina que a gente nunca conversou e um amigo passou seu contato e falou: opa, compra Segue aqui meu Blip. produto. Não, cara, oi, tudo bom? Quem é você? Vamos conversar. O que você está precisando? Existe um diálogo. Então, as empresas estão mudando. Mas isso, a grande diferença do mindset é que nos outros canais, a marca diz o que ela quer e ela empurra. Aqui é o contrário. O poder está na ponta, está com o consumidor, está com o usuário, que é a gente. Então, eu não quero nem invadindo meu WhatsApp com algo que eu não quero, no momento que eu não quero, totalmente fora do contexto, só porque está querendo me empurrar o seu produto. E nos outros canais, né, o app ou uma landing page, eu não consigo dialogar. Eu fiz um push, eu não quero, eu paro. Não, não, peraí, você entrou no meu WhatsApp, que tá minha família, que tá todo mundo, e você tá mandando um negócio que eu não quero na hora que eu não quero. O que que eu vou fazer? Aí entram os block rates, e a Meta está sendo cada vez mais exigente com isso, e ela tem que ser exatamente para preservar a gente, porque hoje, É porque você lê o seu não, né? SMS? Você lê o seu e-mail? Eu não leio. Só quando precisa, né? Te mandei um SMS, vai lá e veja. Exatamente. Vê lá a ata Uhum. cartório do seu e-mail, aí eu Exato. vou ler. Então, mudou totalmente o jogo. E as empresas têm que adaptar. Vindo lá de cima da estratégia, outra coisa a gente enxerga muito. Não, eu tenho o meu número de televendas, eu tenho o meu número de pós-venda.
Cara, o cliente está conversando com a marca no WhatsApp. Eu não quero saber se esse número é pré ou pós. Eu vou escrever o que eu quero. Uhum. Porque nos outros não tem jeito, né? Digita um, aperta o botão tal. Aqui não. Então a velocidade da marca entender essa conversa e responder é o que vai fazendo com que a qualidade da experiência fique muito mais excepcional. Agora, tem outros benefícios que são surpreendentes perante os outros canais, né? A gente tem um caso grande de venda de joias que a gente colocou um AI para fazer recomendação para o Dia das Mães. Então tinha todos os fluxos automatizados, tudo bonitinho, os vendedores atuando durante o dia, surpreendendo, mas à noite não tinha ninguém. E tinha gente que só tinha para comprar fora do horário comercial. E aí o AI recomendava, falou, ó, você quer para sua mãe? O que ela gosta? Grande, pequeno, dourado, prateado, dá uma ordem de grandeza que você quer, e ele começava a recomendar. O volume de vendas fora do horário comercial foi absurdo. Então, e é esse é o grande poder também que a tecnologia traz para a gente. Escalou onde não dava para escalar com humanos naquele Exatamente. momento, né? Naquele momento. Vocês, dentro da Blip, né? Eu sei que vocês têm um ecossistema de parceiros implementadores muito bom e grande, né? E esses parceiros, assim como vocês apoiam também nesse aspecto, ou seja, não é só na entrega da plataforma e tecnologia, mas vocês também conseguem ajudar os clientes, falar assim, não, deixa eu te ajudar a criar uma estratégia aqui para que você efetivamente consiga vender mais, ou você entende que no grande parte dos clientes que você atua já tem uma boa estratégia, só precisa de uma ferramenta? Sendo bem sincero, a grande maioria precisa começar com a estratégia. Primeiro, ele precisa ser educado que é o conversacional. Uhum. Porque está operando num mindset diferente. Vou dar um exemplo simples. Eu quero a minha segunda via da minha conta. O problema é que 99% dos clientes têm. Quero a segunda via da conta. Que não tem nada a ver com vendas e marketing, mas é um problema que estoura e tem custo. Entendi. Só nesse processo, só que eu não posso falar com ele, olha, espera aqui 10 minutos, baixa o meu app e pega a nota. Não, eu tô aqui, cara. Fala comigo, me dá aqui o PDF. Ou a mesma coisa, você mandou para mim uma oferta, me fala mais do produto. Não, peraí, eu vou mandar você pro app, você vai instalar e volta. Então a empresa tem que fazer uma aposta. A gente tem um banco super importante no Brasil que ele falou: olha, eu cansei de brigar com o que o meu cliente quer. O meu cliente decidiu que quer conversar comigo na parte do WhatsApp. Então eu tenho meu app, é super poderoso, é super moderno, mas tem gente que não quer. E eu não vou ficar forçando ele a ir para lá só porque eu tenho meu app. Então, eu acho que trouxe um poder e uma voz do consumidor para dentro da empresa numa velocidade que antes não existia. Né? Se, por exemplo, acaba uma ligação. Se a ligação de um televendas não foi bom ou de uma ação de marketing, até a empresa pegar os sinais, analisar, é um ciclo muito grande. Né? Então, se você pega, por exemplo, a diferença de um táxi e de um Uber, você saiu do Uber, você já deu a estrelinha segundos ou minutos depois. O táxi, talvez ele vai te mandar um e-mail, ou talvez nunca vai te perguntar o feedback. Então, parte da cultura da Blip, a gente acredita muito no short feedback loop. Então, a gente entender o que está acontecendo e evoluir. Então, respondendo a sua pergunta não, acho que a parte da estratégia tem que ser extremamente trabalhada. Então, a gente acredita muito nos parceiros como Trusted Advisor, dos seus clientes, que estão ali já recomendando a sua estratégia de marketing, de vendas, aconselhando eles os melhores caminhos, a não repetir erros de vai pegar o e-mail, vai mandar o WhatsApp, entender que é um canal conversacional. Vou te dar um outro exemplo prático. Um banco grande queria fazer uma campanha com a gente te mandar livros em PDF. Super simples. Mas, e aí? O cliente vai fazer o quê? Não, só o PDF. Os clientes falavam, eu quero um cartão de crédito. Meu cartão não chegou, eu quero um financiamento. Estava conversando com a marca. E a marca não estava querendo. Ela estava lá no mesmo mindset antigo. Ó, é uma landing page, põe o seu e-mail e baixa o PDF. Então, acho que esse que é o grande poder que a gente tem no conversacional. Abrir esses canais, né? Exatamente. Conversar com o cliente. E eu acho uma coisa muito interessante, né? Acompanho a Blip há alguns anos já, que a Blip ela entrou em determinados clientes, né? Que na teoria são populados por grandes players. Aí digo grandes players, grandes plataformas, né? Das big techs principalmente, Sim. né? Você entende que as big techs não se movimentaram na velocidade necessária, né, para que pudessem entregar isso dentro das suas plataformas? Porque eu acho que, sei lá, eu vou chutar aqui, né, mas dos grandes clientes que a Blip tem, se a gente chegar lá e perguntar, tá bom, mas qual que é a sua plataforma de CRM? Que na teoria é uma plataforma que deveria entregar esse tipo de solução, esse tipo de valor, né? E a gente vê, eu sei, a Microsoft anunciou há pouquíssimo tempo agora a integração com o WhatsApp, nativa, né? Claro. A WhatsApp é o parceiro da Microsoft, a gente já integrava com o WhatsApp, mas nativa, ou seja, ela que está no marketplace ali da própria Microsoft, aconteceu há poucos meses atrás. Né?
E a Blip não, a Blip já nasceu assim, né? E conseguiu se enquadrar ali, se encaixar dentro de grandes players. E hoje, inclusive, a Microsoft é uma investidora da Blip, né? Certo. Como é que, como é que você vê essa parceria ou até esse entrar nesse conjunto de grandes marcas aqui como um player nacional e agora, Sim, claro, sim, internacional? sim. Não, eu acho assim, fascinante e qual que é o ponto? Eu acho que se a Blip tivesse nascido nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, talvez a gente não teria tido o sucesso que a gente teve hoje. Por quê? Primeiro, por causa do behavior, do comportamento do brasileiro dentro do WhatsApp. Então, e pelo fato da gente ter se movimentado muito antes das aberturas de todas as APIs. Quando a gente começou a conceber a Blip, a gente entendia que as pessoas estavam migrando do SMS para o WhatsApp. E a gente começou a ver os volumes mudando, mas as marcas não podiam estar lá. Mas as marcas podiam estar no SMS. Então a gente chegou a fazer um app que ele substitui um box de SMS em que eu conseguia enriquecer o SMS com dados que tinha uma carinha muito próxima de WhatsApp. Mas era mais um app para baixar, então. Mas a gente tinha todo um back-end para permitir as marcas. Então elas podiam ter catálogo, pagamento, tudo que a gente está vendo no WhatsApp hoje, isso já tinha sido pensado para a gente e implementado há 9 anos atrás. Então a gente saiu muito na frente e coincidiu desse movimento ter uma leitura muito visionária na época do Roberto, ver que estava nessa direção e a gente realmente apostar que a API do WhatsApp ia abrir, a gente está no lugar certo, com as pessoas corretas. Então, uma coisa que eu vejo é muitas empresas estão se aventurando na parte do conversacional. A gente vê não só CRM, RPs e várias outras plataformas, e-commerce também. E qual que é o grande ponto? Nenhuma delas elas são conversacional by design. Elas são ali o canal do SMS, o canal do e-mail e agora tem o canal do WhatsApp. E outro ponto, quem está construindo essas plataformas estão aonde? A maioria deles nos Estados Unidos. Eles Sim. não sabem, eles não vivem o que é o WhatsApp. E não interpretam como a gente interpreta o poder do WhatsApp, né? E isso, não, a gente fala que assim, o WhatsApp é um novo, o conversacional, né? É um novo sistema operacional. Então a forma de operacionalizar é muito diferente. Então, se você pega um cara de call center, então a gente vê muitas empresas de call center falando assim, agora eu tenho conversacional também. Aí quando você vai olhar, o conversacional tá ali, é um ticket de voz, um ticket de SMS, e não é isso. E as arquiteturas são muito pesadas. Então, eu acredito cada vez mais no poder da especialização, empresas de conversacional e by design nativas, que é exatamente que é a nossa força de conseguir chegar nesse ponto. Então, eu acho que a gente acertou o time, eu acho que como empreendedor na parte de tecnologia, time é um negócio super sensível, o time foi cirúrgico, e do outro lado também é onde a gente estava, no Brasil. Tanto que hoje é do Brasil para o mundo. Né? O próprio CEO do WhatsApp esteve no Brasil, acho que soltou uma reportagem na mídia, que ele veio aqui para o Brasil ver o que, que o mundo vai usar de WhatsApp nos próximos anos. É isso aí, concordo. Concordo que a gente, nesse aspecto, está ditando tendências. E, claro, lá nos Estados Unidos, a gente. Eu não sou americano, mas eu também não vivo a vida americana. Eu sei que eles têm um SMS também bastante rico lá, né? Uhum. Pouco diferente do que a gente tem aqui, porque eu acho que o erro no Brasil foi de cobrar o tal do torpedo, o SMS, na época que as operadoras tiveram, perderam a chance de criar um canal conversacional e se aproveitar disso. E aí o canal de WhatsApp tomou conta e é o que ele é hoje, e por muitos motivos, porque ele é de graça, né? E a gente sabe que se em algum momento não for de graça, o Brasil vai migrar para outra plataforma que seja conversacional Uhum. e que seja de graça. A gente viu isso quando teve problemas aí na justiça, né? Que o canal parou. Mas você entende que a curva é grande lá nos Estados Unidos também, né? Ou Uhum. seja, ela já está ficando bastante inclinada. A gente sabe que, claro, tem uma grande percentual de latinos nos Estados Unidos, né? Sim. Mas você acredita que o WhatsApp, não sei se você tem essa visão, mas e qual é o plano da Blip para os Estados Unidos, mas você entende que o WhatsApp vai, em algum momento vai atingir o que o SMS é nos Estados Unidos? Eu acho que, primeiro, o mercado, como você falou, dos hispânicos são monstruosos. E não só dos hispânicos, os imigrantes, né? Se você pegar os asiáticos, também tem alta taxa de índice. E a gente tem marcas, a gente não, né? Os Estados Unidos tem marcas que têm operações muito específicas com esse público. Então, acho que isso vai despertar. Então, a gente tem montadoras grandes como clientes nossos que, quando a matriz nos Estados Unidos começou a perceber o volume de vendas dentro do WhatsApp, despertou-se por esse interesse. Então, a gente tem projetos que começaram no Brasil que hoje tem em 24 países e que são brasileiros que foram para a matriz tocar o projetos globais. Cara, e esse eu fico super orgulhoso disso. Primeiro que a gente ajudou nesse processo e que são brasileiros em posições de destaque, de novo, liderando tendências.
Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que vai vir. Eu acho que é uma questão de time. Nos Estados Unidos, sei lá, é 50% do mundo em termos de oportunidade de tecnologia. Então é um mercado que não pode ser negligenciado e ele, quando se movimenta numa velocidade e numa escala gigantesca. Então eu acho que sim, tem oportunidade exatamente com os hispânicos, né, ou imigrantes, mas acho que os Estados Unidos vai uma hora sim para o WhatsApp. Porque a experiência ainda entre Apple, o iMessage e a experiência com SMS, que tentou evoluir para o SS, que está nessa jornada, ainda não é muito fluida. Então, se conseguir entregar de uma única jeito, fluida, uma interface amigável, rica e poderosa, que não tem um problema de configuração entre dois mundos, Exato. eu acho que é esse que pode ser um espaço com o WhatsApp. Então, vai ser uma briga grande, são 3 players gigantescos sendo envolvidos. Eu acho Tinha que esquecido do iMessage, né? tem o iMessage, tem questões de modelos de negócios, tem um monte de coisa no meio do caminho, mas eu acho que o WhatsApp ainda está mais bem posicionado do que Mas assim, isso muda, é hoje, né? Daqui a 6 meses já mudou outro cenário, o outro mês era outro, então é uma briga grande. Nós estamos super bem posicionados, estamos assistindo. A gente está compliance e atende todos, então para quem ganhar, a gente vai conseguir surfar a onda. Mas acho que, de novo, o Brasil ainda está uns 2, 3 anos na frente. E é bom que quanto mais amadurecer aqui, daqui levar para o mundo, quando chegar lá, provavelmente já vão ter mais comportamentos mais Claro. consolidados. E a Blip é um super parceiro da Meta aqui no Brasil. Eu acredito que ela é reconhecida mundialmente, certo? Eu Sim, tive no evento de vocês até anunciaram uma premiação lá. sim. A gente ganhou um prêmio chamado Lighthouse. Lighthouse. Ou seja, o que que o Lighthouse é? O farol, é o quem está dando sinal, né, a tendência do que é para o mundo inteiro de um padrão de referência como parceiro da Meta. Tanto que a gente tem uma das categorias mais altas lá dentro, exatamente por todo o resultado. Por ter exatamente essa preocupação enorme com qualidade, preocupação com a experiência do cliente. Então, simplesmente eu não vou te dar um canal que você vai sair uma metralhadora só porque eu ganhei de algum fornecedor uma quantidade absurda de WhatsApp e eu tenho que gastar. Não. Nós vamos entregar o negócio de uma forma correta e que vai entregar a experiência para o cliente e no final do dia, né? O NPS, o ROI, todo o resultado que a marca precisa. Vou aproveitar então da seu nível de parceria e seu Uhum. conhecimento de Brasil, porque acho que envolve Brasil no aspecto mais burocrático e a Meta em relação à tecnologia, que é quando é que vão habilitar o pagamento via WhatsApp? Porque isso pode, de fato, na minha visão, né, pode É, impulsionar aí esse cenário de conversacional para que a gente não tenha só o marketing, né, a venda e o atendimento, mas efetivamente a é, conclusão da transação, né? E imaginar isso sem fricção, né? Sem atrito. Ah, agora saia, né? Toma aqui meu link de pagamento, que o link de é. pagamento nunca funciona, né? Sim, sim. Ou seja, ou não, tá bom, vou te mandar um QR Code pro Pix, eu até vi uma propaganda esses dias, pô, se me mandar um QR Code no celular, eu não vou ter onde ler o QR Code. Precisa de 2 celulares, um para Exato, lá e para o outro, exato. né? É. Como é que você vê esse cenário de pagamento? Você acha viável? Você acha que vai acontecer? Sim, vai viável, vai acontecer e já está acontecendo. Hoje, por exemplo, o Brasil, cada vez mais o Pix está tomando uma força absurda, né? Basta ver o quanto de transações a gente faz hoje com cartão de crédito e Pix e as tendências. Então, o WhatsApp já tem um mecanismo, que era uma coisa que era um problema grande de comportamento, é fazer o copiar e colar, né? Então, eu Uhum. consigo copiar o Pix e colar. E eu consigo, já tem hoje para a gente, poder mandar a nossa chave de Pix para com quem a gente está conversando, né? Para poder receber. Então, eu acho que vai chegar, tá chegando, tá muito próximo. Tem muita coisa que, assim, eu não posso falar de alfas e betas que a gente está com eles, mas, cara, pagamento vai tomar uma escala muito grande. Mas só esse mecanismo de eu poder mandar embedado um pagamento, um link de pagamento, ou copia e cola do Pix, isso já tem trazido resultados financeiros extremamente expressivos. E a outra coisa que se a gente for perceber para compras recorrentes é um problema de pagamento, para compras de clientes novos é outro, né? Então, outro dia eu tive uma experiência muito interessante no e-commerce em que ele falou: ó, você já comprou aqui, eu já tenho o seu cartão, você confirma que o final é tal e a transação tá ok? Sim, fechou. Foi muito rápido. Exato. Que é o mesmo comportamento que a gente pode fazer aqui dentro. Então, para quem já está na base, para o recorrente, eu não tenho que mandar o link de pagamento. Eu já sei o seu telefone, o seu e-mail, você confirmou, você autenticou se você quiser Ou ainda. até integração com as wallets em algum momento, né? Exatamente, vai chegar. Eu acho que, de novo, eu acho que o mercado inteiro acordou, o mundo inteiro está acordando, todas as big techs também, então está todo se movimentando. Então, eu acho que assim,
Esse ano vai acabar muito diferente do que começou os últimos anos. Então é uma questão, é muito de timing, e não é um time de anos, são times talvez de trimestres. É. Então, eu acho que, ou seja, para quem quer construir estratégias realmente, né, para transformar os atuais canais, né, devem considerar efetivamente o WhatsApp como um canal, né? Com certeza. Eu tenho o e-commerce, eu tenho a minha venda, né, por representantes, eu tenho minha venda por lojas físicas, seja lá o que for, o WhatsApp ele vai se transformar em um canal cada vez mais relevante, né, Sim, principalmente se a gente vai falando do varejo, né, sim, direto, né? sim. Isso que você falou é um caso interessante do varejo, né? Se você pegar, às vezes, muitas vezes, os funcionários do varejo que estão ali com um WhatsApp pessoal ou business operando e vendendo gente que bateu na loja, que é uma coisa, né, uma segunda compra, a gente tem com a Meta um produto que chama Coex, é um coexistência. Então ele permite que o business app daqueles funcionários daquela empresa, seja de um vendedor, né, ou de outra empresa que está junto, ela está rodando também na API. Então hoje, da forma que está, a marca não sabe o que o vendedor falou, como vendeu, etc. Agora ela consegue saber tudo o que está acontecendo e trazer automações para ele e essas informações direto para o CRM. Porque o vendedor que está na ponta, se você perguntar a qualquer vendedor, pô, para e anota o CRM. Eu ainda estou para conhecer um que fala, eu adoro anotar no CRM. Então, nesse processo, imagina, do que está ali dentro, você já poder carregar no CRM. Trazendo produtividade para vendas na ponta. Isso é super poderoso. E depois tá ações. Olha, acabei de ver a sua carteira e tem vendedores que clientes compraram recorrente que não vieram. Você não quer voltar e falar com ele? Então, você pode trazer automações ali dentro para trazer produtividade também. Então, esse produto novo do Coex, ele vai trazer uma perspectiva de negócio Então, absurdo. deixa eu ver se eu entendi corretamente. O Coex, que é o produto, ele vai conseguir se conectar no WhatsApp pessoal e Business. no business. Business. Tá, então, ou seja, se eu tiver um vendedor que tem um número específico, se ele for um WhatsApp Business, a gente consegue fazer essa integração com a Isso. plataforma. Isso. Então, o que significa que ele vai continuar usando o WhatsApp Business, mas a empresa está conectada com a plataforma. É o COT coexistência. Então, ele está coexistente. O app e a API na mesma conta, no mesmo behavior. Entendi, entendi. E ali dentro ele consegue ativar automações, registros de informações e tudo mais. Entendi. Porque hoje, se você habilita antigamente, né? Se você habilitava o API, você não podia usar mais no aplicativo, né? Você só usava via API. É isso? Esse também, mas do outro lado é que muita força de venda está usando no Business App e a marca não consegue saber o que está acontecendo, porque é criptografado, está Exato. fechado no telefone. Esse é um ponto importante. Eu acho que até algumas marcas ainda não sabem como lidar com isso, que é justamente, mas eu não tenho a informação que trafega, ela não fica armazenada. Agora tem. Agora a gente tem como monitorar isso e aí coletar, colocar algum lake em alguma coisa que Com vai ter certeza. o tempo necessário lá de archive, os 5 anos, para fazer auditoria e coisa. Sim, não, e trazer inteligência de negócio. Trazer inteligência. Falar assim, olha, cara, tem três clientes que você conversou, que você está demorando muito para responder. E a gente sabe que para venda o tempo de resposta impacta na conversão. Então isso vai mudando a forma de operar. A gente vai trazendo inteligência na ponta e a empresa entendendo como é que os vendedores estão operando, aonde que ele precisa treinar melhor, onde que tem que fortalecer, a demanda está fraca. Então você traz um calor da ponta e um sinal que para quem está na loja, com múltiplas lojas, é muito difícil. Porque ele só está enxergando no faturamento, às vezes, no final. E aqui ele não está vendo como é que está o processo. Então, acho que traz uma perspectiva muito rica de processo. A Blip está indo para qual caminho exatamente, né? Se a gente fosse colocar como uma grande bloquinhos assim, né? Fosse construindo nosso castelo de bloquinhos, a gente tem muitos componentes aí, muitos blocos que precisam para que a gente tenha uma plataforma do início, meio e fim, né? Tá. Desde aquela lá de prospecção, aquisição de clientes, até o de retenção, passando por marketing, vendas, fidelização e uma série de outras coisas. A gente sabe que, de novo, né? Tem grandes players no mercado. A gente, né, a BZAP trabalha principalmente com Microsoft nesse cenário, a gente tem tido bons resultados com a plataforma de marketing deles, de Customer Service, Contact Center e Sales. A Microsoft tem a sua plataforma também, né, de construção de agentes e copilots, né, que eu acho que é aí onde a gente tem maior overlap com a Blip, na minha visão, né, mas a Blip também tem outras plataformas que podem compor esse contexto, né. Sim. No cenário de jornadas, né, jornadas hoje, a Blip está focada em WhatsApp, é isso? Para que a gente possa fazer o marketing conversacional em si. Na verdade, a Blip usa o conceito do contato inteligente. Tá. Ele é agnóstico aos canais. Então, eu posso fazer um contato inteligente, publicar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no meu site, aonde que tiver. Então, acho que esse é o primeiro paradigma. O segundo ponto, a gente acredita no poder da orquestração. O Blip, o design dele foi feito para orquestrar. Por quê? Eu vou ter que orquestrar
Não é uma pessoa, são centenas ou milhares de agentes, seja de venda ou pós-venda. Vou ter que orquestrar milhares de integrações. A gente tem clientes com 400, 500 integrações. Então você imagina, tudo que ele integrou no televendas, no marketing, no pós-venda, ele está levando para o Blip. Então, acho que é esse o outro lado. E orquestrar múltiplos agentes. Eu não acho que vai ter uma empresa que vai dominar todos os agentes, porque é um negócio especialista. Então, pode ser que eu tenha um agente super especialista como um SDR, depois super no N2 de um suporte. Então, acho que isso vai mudar bastante. Então, o poder do Blip é exatamente orquestrar pessoas, automações e agentes. Então, eu não acho que é conflitante. Eu acho que ele se soma. Uhum. Ele se soma nessa jornada de ter todos esses conjuntos que no final do dia é para entregar o resultado que o cliente quer na ponta. E falando da plataforma de atendimento, né, que é o Blipdesk, né? O Blipdesk está já no contexto de retenção, atendimento para fazer essa transição dos agentes bots, vamos dizer assim, né, para os humanos, é isso? Uhum. Seria a parte da última da cauda ali O de raciocínio. desk é a interface que seja o vendedor ou o atendente ele vai utilizar. E aí ali dentro vão ter os copilhos que vão resumir a conversa para ele. A gente sabe que tem problemas muito grandes em televendas e pós-venda de rotatividade de time. Então imagina se eu tenho subindo toda a base de treinamento e falando, olha, ô vendedor, ô atendente, com base no treinamento você deveria dar essa resposta. E depois, entendendo que as respostas estão estáveis, subir isso para o nível de um agente mais autônomo, outro nível. Então, isso é extremamente poderoso. A gente não acredita de tirar o humano. O humano é um elemento super importante, ele precisa estar. É ele que fecha o feedback, porque o que não conseguiu resolver na automação no AI, vai cair para o humano resolver. E ele tem que poder resolver. Então, isso que é aquele exemplo da pergunta no início, da questão da estratégia. Tem cliente que fala, eu não quero humano. Eu falei, cara, você precisa do humano. Faz parte do jogo. É a parte nobre do É a seu parte processo. nobre. Você precisa dele, porque senão você perde o sinal do feedback e você está quebrando a experiência. Porque nunca vai existir uma solução, por mais perfeita que seja, completa, que vai resolver 100%. Porque vão ter exceções. O mundo trabalha com exceções. Então, o humano é muito rico para poder resolver isso. É. Então, você falou de um tema que é justamente a orquestração, né? Eu concordo com você, porque de acordo com as tendências, né, a empresa ela vai ter. Hoje a gente fala, não, eu tenho. Antigamente até se dava nome, né, para os bots, né? Não, é a fulana que atende lá no site, assim, assim, assado, né? Então, imaginando-se que um único agente, né, robotizado, resolveria todos os problemas. E a gente está caminhando para um cenário onde a gente vai ter agentes muito específicos, né? Os agentes computacionais, aí os agentes baseados em linguagem natural. Então, e a gente está participando desse processo em várias empresas e é isso que acontece. Ou seja, eu tenho um agente que lê nota fiscal, eu tenho um agente que envia boleto, eu tenho um agente que responde a dúvidas do RH. Ou seja, as empresas e os departamentos, muito provavelmente para cada função, num futuro próximo, vão ter agentes muito especializados para fazer o que interpreta o contrato, o que faz a proposta, o que responde a RFP, né? Então, cada um desses caras, eles vão ser muito especializados e aí você vai ter times em torno daquele cara para curar esse cara e cada vez ele ser mais especialista, corrigir os erros, né? Fazer o feedback loop, né? É isso aí. Como você disse. E para isso é essencial que a gente consiga fazer a orquestração, porque senão vai ser um monte de gente que não se conecta e não fala com ninguém, né? Os gente, eu quero dizer, um monte de agentes, né? Que não falam com ninguém, e a orquestração vai ser um passo cada vez mais essencial. Sim. E eu também concordo com você que dificilmente uma indústria vai dominar todos os agentes, né? Acho que agora a gente teve até recentemente o Google lançou um padrão, né? Que é o A2P, ACP, desculpa, esqueci agora. Que são padrões, né, ou protocolos para que bots falem com bots, né? Sim. E Vai ser muito curioso isso, porque a gente já viu a indústria tentando resolver esse problema, não é de hoje. E os protocolos, eles funcionam desde que você tem alguém que orquestre. Você eles precisa criam ter uma um orquestrador. associação em torno daquilo. Exatamente. Funcione. Um exemplo, por exemplo, uma orquestra. Né? A orquestra tem os músicos, o violinista e etc. Cada um tem a sua partitura que ele tem que ler. Mas sem ter um maestro que vai conduzir e saber a hora que para, a hora que entra, é muito difícil ter muitos provedores sem fazer isso. Mas eu acho que isso vai para um nível de complexidade absurda. Então, mas acho que o negócio da estratégia dos baby steps e fazer o básico bem feito. Se eu conseguir hoje
garantir com que tem já automação para resolver os problemas que a gente já sabe que os clientes têm. Toda indústria, se você entrar, telecom, saúde, banco, todas existem um ranking lá dos top 10, 20 problemas que todas vão ter. Eu não preciso de AI, eu não preciso de mago. Quem domina a especialidade daquele segmento sabe os problemas. Então, eu preciso resolver esses problemas ao baixíssimo custo e com maior eficiência. Não sei se AI é a melhor coisa para trabalhar no topo de funil de um problema. Uhum. Então, vou dar exemplo. Alguém teve problema com chegar uma fatura, de reagendar uma consulta. Será que eu preciso? Talvez não. Então, posso fazer isso de forma transacional, rápida, barata, que entrega um ROI absurdo. Assertiva. Quanto isso, eu vou vir com AI num outro momento, mais sofisticando, pegando pedaços que a automação não consegue resolver. Ou para a automação resolver, vai ficar ou muito lento, ou muito caro, ou não vai ser muito preciso. E aí que é a mágica. Eu acho que tem muita gente, às vezes, invertendo. Vou usar AI para tudo. Preciso, né? E quando você usa isso para tudo, no topo do funil, para clientes que têm volumes gigantescos, o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. E outro desafio E caro, né? é caro. Caro. E outra coisa é o grande desafio de base de conhecimento, né? Que é fato. Então, eu acho que, de novo, é o desafio de orquestrar automações, humanos e AIs, exatamente conseguindo entregar a jornada completa do cliente. Acho que essa é a palavra super-chave, tem que ser a jornada. E aí, quando você pega um CRM, o CRM está na jornada toda? Parte sim, parte não, parte Nem às vezes. sempre. Então, será que ele deveria? É. Então, acho que por isso que eu acho que as empresas que vêm de outras plataformas entrando para o conversacional, eles vão ter certa dificuldade, e estão tendo porque eles não conseguem completar a jornada. É. Eles ficam presos. E o cliente na ponta não quer saber qual que é o back-office. Eu quero que o negócio resolva na ponta. Exato. Por isso que até de um tempo para cá, alguns anos para cá, né, quando a gente fala com clientes sobre CRM, né, a gente já começa a perceber a maturidade nesse aspecto, porque CRM de um tempo para cá ele não é mais ferramenta, né, ele é conceito, né, é estratégia. Então, qual que é a sua estratégia de relacionamento, né? Sim. E aí sim, pode ter ferramenta, pode ser sem ferramenta. Se você for muito bom no Excel, você tem um CRM também. Né? Seja lá como for, né? Se você consegue vender e tratar muito bem seu cliente, sua estratégia de CRM está funcionando. Sim. Mas claro, aqui a gente está falando em alta escala, a gente quer aumentar a produtividade, né? Ser cada vez mais especialista, mais ter hiper personalizações. Eu acho que esse é um ponto também que a Blip deve estar muito bem posicionada, né? Então, acho que através das orquestrações e das integrações, né, fazer com que uma conversa seja única, né, hoje em dia tem cada vez mais possível, né? Vocês têm trabalhado em cenários também nesse contexto, né, não só de autoatendimento, de conversação, mas também de personalização dessa conversa que tem trazido resultados? Então, parte da estratégia que eu falei na hora de desenhar o cliente vão ter várias ondas, né? Primeiro eu tenho que resolver a primeira onda. Vamos fazer o básico bem feito, até chegar na hora de eu conseguir personalizar excessivamente para aquela pessoa. Mas os problemas principais a gente foi resolvendo. E tem uma coisa que a gente gosta de falar, é que, será que o cliente quer uma hiper personalização ou ele quer uma transação? O que eu quero é que quando eu chego para uma marca, ou que eu tenha de demanda, seja ela qual for, ela resolva, ela transacione. Então, acho que esse é o primeiro caminho. A hiperpersonalização vai mais no sentido de entender com quem que eu estou falando. Com o que eu estou falando, eu vou entregar o que aquela pessoa quer. Que hoje realmente é muito difícil saber isso. E quando você tem uma conversa, como eu expliquei, eu e você, se a gente abrir o nosso WhatsApp, a gente vai saber desde o começo se a gente chega no horário, se a gente não vai, se a gente gosta, como é que é o tom da conversa. Então, isso traz um nível de informação junto do CRM, para o mundo conversacional, extremamente poderoso. E aí você começa a conseguir ter conversas muito mais precisas. Mas eu vejo isso como parte de uma evolução. Não dá para começar, eu estou nem o básico funcionando, eu quero fazer uma hiper personalização. Eu preciso garantir o básico, garantir que uma experiência e um funil de vendas está convertendo bem, está tendo boa experiência e eu estou atendendo muito bem. Feito isso, nós vamos para frente. Só que isso, quando você pega grandes empresas, normalmente eles usam 3 plataformas para fazer isso. E aí a gente, com o Blip é muito bom, porque eu não crio um atrito ter que substituir. A gente trabalha com layer acima do que já existe, trabalhando na interface com o cliente, no mundo conversacional e entendendo e transacionando com esses legados. E aí, com parte disso, falando, então, agora a gente já sei com quem que eu estou falando, agora a gente pode conversar de uma forma melhor, como parte de uma evolução natural. A gente acredita muito no poder da evolução. O ser humano, ele dá saltos por evolução, né? A gente tem que destruir tudo para construir todo do novo. Então, eu acho que esse é outro padrão de mindset Ou dar diferente. saltos por traumas, né? Tá ali parado aqui no status quo, até que fala, ai meu Deus, tá tudo caindo, deixa eu correr aqui antes que caia tudo.
É isso aí. Dentro da estratégia da Blip, né? E com tudo isso a gente falou um pouco aqui sobre futuro, né? Que é pagamento, por exemplo, que é uma coisa que eu acredito, né? Mas Sim. o que você consegue trazer para a gente aqui do que você está vendo, do que a Blip está vendo, até do ecossistema que você gerencia e de que você faz parte? Qual que é a próxima bom passo aí que a Blip vai ser também aí, está dentro do caminho da Blip para trazer para a Eu vou dar gente? um passo que, na verdade, já é realidade, e é legal você ter falado a palavra passo, né? Parte do nosso DNA é one step beyond, um Ah, é? passo à frente, né? Então a gente está andando já 3, 4 anos para frente. Participando de muitos alfas e betas com todas as big techs, então isso ajuda a gente, mas eu acho que nessa jornada de evolução tem um negócio que o mercado já é realidade e que o mercado não está utilizando, que é super poderoso. E provavelmente deve ter vários CMOs, vários diretores de marketing assistindo a gente. Existe um formato de mídia chamado Click to WhatsApp. Então, isso tem na Meta, tem no Google, tem no TikTok. Então, na hora que você recebe um anúncio, você clica e se abre o WhatsApp direto para conversar com aquela marca. Isso é muito poderoso, porque a gente sabe que se fosse antes a landing page, ele tem um tempo de carregamento de página, que o cara pode não ter internet, pode ter um monte de problema. O WhatsApp não tem isso. Então, o bounce rate da perda ali dentro, ele já reduz drasticamente. E além disso, se ele pegou na landing page, depois você tem que fazer o quê? Conversar com ele pelo cartório, né? Você vai mandar Sim. um e-mail para ele, tem um SMS, vai tentar incomodar ele de algum jeito, ou até mandar um WhatsApp spam lá para ele, que ele também não quer. Agora, quando ele clica e ele abre uma conversa com aquela oferta que ele veio por uma mídia, isso é extremamente poderoso. As taxas de conversões, custo por lead, custo ROAS, tudo, são números absurdos. E a gente vê muitos clientes assim, não, baixa lá meu app, o cara baixa, parece quase luzinha de Natal, baixa, está, pagou lá 50, 60 reais ou mais para fazer a instalação, e do outro lado tentando pegar e-mail que não funciona também. Então a gente hoje fica muito curioso para entender como que está sendo o planejamento de mídia, para não usar exatamente os canais para trazer demanda para o canal que o cliente quer, que o cliente Exato. está. Então a gente vê um marketing gerando muita demanda por veículos que não joga para onde o cliente está. Então acho que esse é o primeiro movimento que o mercado vai começar a acordar mais. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que as marcas passaram já por um momento de amadurecimento dentro da estratégia de digital, né? Como fazer digital, só que elas não conseguiram conectar o digital com a execução, né? Eu concordo com você. Eu li um pouco sobre o Click to WhatsApp e eu acho que uma das vantagens do Click to WhatsApp é justamente essa, né? Você consegue linkar aquela campanha, ou seja, onde você colocou aquele dinheiro para gerar aquele público e gerar aquele clique. Você consegue direcionar exatamente, você, olha, isso aqui gerou este lead que está falando com você aqui agora sobre esse produto Hum. e essa informação já vai cair ali direto dentro dessa E estratégia. tem um outro elemento que é super poderoso. A gente tem uma empresa que a gente comprou que chama Stiling, Social Listening. Então, imagina você rodar um Social Listening e entender o que que seus clientes estão pedindo. E a campanha que você vai fazer não é sobre blusa preta. Eles estão querendo blusa branca, sem frete. Eu estou querendo pagar o frete. Então, o fato de entender a conversa e entender o mar aberto, rede social, ajuda a melhorar isso de uma forma brutal. E isso é outra coisa que a gente viu, as empresas não estão combinando muito bem. Fechar o short feedback loop, entender o que está na conversa, o que está em mar aberto e mudando a oferta de mídia. A gente tem um cliente que fez isso e assim, o resultado é absurdamente alto. É uma combinação que é muito poderosa. Então, e outra coisa, quando você faz um anúncio e manda para uma landing page, se o cliente tem alguma dúvida do produto, ele faz o quê? Então, às vezes eu quero comprar, mas Esperamos que tenha um clique to WhatsApp na landing page. exatamente. Então, com uma conversa via WhatsApp, eu vou falar com o vendedor, cara, gostei do produto, mas tem a cor tal? Sim. Consegue me dar um promo code? Então, sim, acho que isso é extremamente poderoso também. É, Então, e escalar isso, né? Porque né, o grande medo das indústrias, não, mas se eu fizer isso, nossa, não vai pagar, porque eu tenho uma margem muito pequena nesse produto. Não, hoje as plataformas permitem, né? Justamente que a gente escale nesse aspecto, né? né. E outro que a gente tem que ver também, por exemplo, venda de carro, imóveis, todos que são bens mais duráveis, tickets mais altos, você faz uma geração online e manda para um presencial, para uma concessionária, para um corretor e por aí vai. E o tempo dessa conversa? Então a gente via, por exemplo, clientes falando assim, ó, você tem para a ponta, né, para o ponto físico, você tem, sei lá, 24 horas para responder. Ele falou,
Não dá. É 12, é 10, é 2, é 1, descendo para minutos. Porque a gente está aqui, a gente não está esperando dias de resposta. Uhum. É minutos ou segundos. E isso traz toda uma mudança também até de infraestrutura tecnológica, né? Eu tenho que transacionar as coisas rápidas. E da mídia é muito bom, porque antes você gerava uma demanda, fazia um Excel, ou registrava no CRM, transportava para um outro atendente. Então, isso ficou muito fluido. Você tirou muito atrito dessa jornada. E aí a outra tendência que você me perguntou, então acho que é essa, a gente vai ver esse número crescendo absurdamente, porque as marcas que entenderem, elas vão se posicionar muito antes. E falando para os marqueteiros aqui, o ROI vai conseguir ser mensurado com mais facilidade, né? Sim, vai ser mensurado com maior facilidade, vai trazer eficiência, e a gente sabe, né? O leilão é em função de demanda. Uhum. Então, se tem um produto super poderoso e não tem tanta gente usando, provavelmente você vai conseguir preços muito mais eficientes nessa jornada. E o segundo, eu acredito muito no poder do COEX. O COEX vai destravar um nível de inteligência na ponta que as marcas não sabem, a operação não sabe. Então, vai trazer um feedback do mundo real. Quando que o Coex O entra no COEX já, ar? está, já Já existe? funciona, Já já funciona? existe. Uhum. A gente já tem alguns clientes utilizando, exatamente para ter essa comunicação muito mais efetiva com as bases, trazendo inteligência para todo mundo. E eu acho que isso vai mudar bastante. Porque quando é que você imaginava uma coexistência? A gente brinca quase que uma realidade de um Transformers, né? Uhum. Ele tá lá, o humano, performando na interface que ele quer, na interface que ele escolheu, e ter uma inteligência por trás empoderando ele. Nossa, isso é muito poderoso. Exatamente. Eu vejo muitos cenários de empresas que têm uma necessidade de unificar o contato, só que dentro de casa de espalhar o contato, né? E nem sempre esses caras estão num lugar físico, né? Não tem como controlar. Então, eu acho que o Coex ele vai começar a viabilizar cenários como esse. Sim. E você falou uma coisa muito bacana. A gente não gosta de chamar de chatbot, a gente gosta de chamar de contato inteligente, porque é o Ok. contato daquela pessoa num canal conversacional é inteligente porque ele é transacional, ele é resolutivo, Uhum. né? E ele vai ter múltiplas interfaces. Então, se eu tenho um número único, eu converso com o cliente, assim como eu tenho um site, eu tenho um telefone, eu tenho um endereço, isso é super importante porque ele traz essa visão completa, né? Então, eu não vou ter um número para mandar isso, para mandar aquele, para mandar para o outro. Para quê? E aí, imagina, a gente tem até um exemplo de um banco que ele tem, sei lá, 8, 12 números para conversar com o consumidor. E aí, eu quero esse problema, eu falo com quem? Eu tive uma experiência semana passada, fui fazer um check-up, e aí um dos exames eu tive que reagendar. E eu achei legal, porque o WhatsApp deles me mandou, Flávio, amanhã, viu, sua consulta e tal, né? Se quiser reagendar, clica aqui. Fala, putz, eu vou precisar reagendar, né? Então, eu quero reagendar. Aí, você quer reagendar por qual motivo, né? Ah, quero reagendar por esse motivo. Ah, então tá bom. Então, eu tô te mandando meu, Outro número. pro meu número de reagendamento. Aí, tá bom. Foi pro número de reagendamento. Aquele, aparentemente, era só um número de outbound, né? É, Aí eu comecei a conversar com um contato não tão inteligente, né? Que era, aí, visivelmente era um bot. E aí ele falou: mas você quer reagendar para a mesma data, para o mesmo dia? Assim, aí eu fui dando, falando: legal, vou chegar na. Aí eu cheguei até a dizer a data e o dia que eu queria. Falando: então tá bom, então eu tô te transferindo para um humano. Aí eu fui para um terceiro número de WhatsApp. Aí eu nossa. falei com uma pessoa: eu vi aqui então que você quer reagendar para esse dia. Eu falei: é isso mesmo. Ela: então tá bom, então tá reagendado. E de curiosidade, esse número da pessoa era o número verificado? Tinha aquele checkzinho Eu não sei azul? exatamente, não sei exatamente. Mas eram três números, depois Então, eu posso validar aqui isso para é super você. importante que tem um outro elemento de fraude, né? Quem Exato. diz que aquela pessoa é da própria empresa? Ali não era uma informação que não tinha muito valor, mas outro dia eu recebi, eu comprei um curso e a pessoa falou: olha, vou te mandar para um outro WhatsApp e tal, que agora você tem que pagar. Eu falei: cara, desculpa, eu não vou pagar. Eu não sei com quem que eu estou conversando, a sua conta não é verificada, a sua conta não é de uma empresa. Desculpa. Ela falou: não, tudo bem. Então volta lá e faz isso, 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 isso. Eu falei: cara, mas puta, eu tava na experiência, era só mandar o link ali dentro. É. Então, acho que isso é um negócio que quebra bastante a experiência, mas as marcas estão aprendendo. Eu acho que é esse que é o poder. Eu brinco assim, tem marca que fala: eu vou fazer sozinho, usando a plataforma lá da Big Tech e tal, do que for. Eu falei: cara, sei quantas pessoas têm experiência nisso? Então, quando a gente tem parceiros que tem gente implementada mais de 100, 200 grandes marcas. Uhum. Quando você chega na frente para resolver um negócio desse, você já tem uma experiência de gente que estudou profundamente, já foi muito bem treinada, não está olhando um caso, Passou tá por olhando problemas, né? exatamente por vários e está guiando o cliente para ele tenha mais sucesso. Uhum. Então, acho que isso muda também uma forma de operar, sabe? Com certeza. Eu acho que esse ponto que você tocou, cara, é essencial.
acho que o consumidor também precisa se educar, né? Quais são os mecanismos que ele pode contar em torno do WhatsApp verificado, né? E as empresas têm que prestar atenção nisso cada vez mais. Primeiro, para não banalizar o canal, né? Que é o Sim. que a gente falou lá no começo. Não achar que é só mais um canal e fazer o que ele já estava fazendo através desse canal. E a gente vê isso acontecendo muito. Ah, você está nacional? Eu tenho WhatsApp, né? Ah, mas não uso muito, lógico, né? Tá bloqueado lá, que já mandou e-mail. É, Gente, Fio, a gente tá chegando no final aqui. Eu queria saber se você tem mais algum recado, ou quer mandar alguma mensagem para alguém ou para o nosso público aí sobre você, sobre a Blip, sobre essa, essa nova onda aí que a gente está vivendo aí de contatos inteligentes aí com a Blip. eu acho que eu fecho com a mesma frase do início, né? Não é uma questão de se, é só uma questão de quando e da intensidade. E eu acho que se você não está usando, você que está escutando a gente, acelere e garanta que você tenha plataformas consolidadas, plataformas com bons parceiros que dominam, porque no final do dia é uma questão de time. Os seus concorrentes, o mercado inteiro está se movimentando. E o custo de você achar que algo é caro ou barato é muito relativo, porque depende do resultado que você entrega. Então eu vejo muito cliente falando assim: ah, isso é caro, mas caro é a ineficiência que você acostumou com ela. E aí a gente às vezes não faz as contas direito. Então, assim, um exemplo prático: quanto que custa uma ligação no call center? R$ 10. Muito, é. Vou um Isso é exemplo barato, médico, né? você falou, uma consulta médica, R$ 500, R$ 700, de um médico super especializado. E se ele perder uma consulta? O fato dele mandar um WhatsApp que custou, vamos ser absurdamente, R$ 2, R$ 3, R$ 5, que foi que não existe isso, tá? Mas só para o público. É 0,05 no máximo. nada, é nada. É, Perto de perder o faturamento de R$ 500, R$ 700. Então, acho que a gente tem que colocar as coisas na perspectiva correta. E não ignorar o poder do consumidor. O poder não está mais na marca, está na mão do consumidor. E ele escolhe a fórmula, o ritmo que ele quer conversar. E as marcas que conseguirem entregar essa experiência melhor do marketing, da venda e no pós-venda, vão ditar e vão se consolidar cada vez mais. muito bom, muito Tá? bom. Deu uma aula aqui Ah, hoje pra gente, Phil. Eu acho que antes de passar por ser o Chief Ecosystem Officer, você passou por vendas também, ou seja, vendas, produto, por várias entendeu? áreas. Eu acho que foi muito rico para quem conseguiu participar aqui com a gente. A Bizap também está nessa jornada junto com a Blip. A gente acredita bastante nessa parceria e principalmente nessas tendências e essas tecnologias. A Bizap investe muito nisso. Eu queria agradecer a todo mundo que gastou esse tempinho aqui, ficou com a gente, conheceu o Fio. E se você gosta desse tipo de conteúdo e outros mais, se inscreva aqui no nosso canal, dentro do nosso YouTube, também dentro do nosso Spotify. Fio, mais uma vez, brigadão pela sua presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço, uma honra e um prazer estar falando com a Bizap e vamos crescer junto. Bora. Isso aí, valeu, obrigado.